Bem-vindos todos vocês que já estão conosco aqui. O pessoal está entrando aos poucos aí, está chegando. Irmã Margarete, irmã Sueli Leão está chegando também, entrou aí agora. A minha mãe também já entrou, a irmã Francisca Maria entrou. O pessoal está chegando aos poucos, vai entrando, mas eu quero cumprimentá-los, abraçá-los com essa mensagem aqui, parabenizar todos. E eu quero aproveitar e ler aqui um texto da Bíblia, mas antes de ler esse texto, eu não vi ela entrar aqui ainda, sempre participa aqui, mas eu quero publicamente aqui parabenizar hoje o aniversário da irmã Marlete. Ela é diaconisa na Advec da Taquara. Irmã Marlete é uma companheira de longa data, já esteve comigo pelo menos 3 vezes em Israel, e ela está fazendo aniversário hoje. Então, irmã Marlete, eu aproveito esse espaço aqui para mandar um grande beijo no coração, dizer para a senhora que nós amamos a senhora e a senhora é uma pessoa muito importante para nós, tá? Uma pessoa de casa, uma pessoa da nossa cozinha. Eu já fui na casa da irmã Marlete inúmeras vezes, já almocei, já jantei, já dormi na casa da irmã Marlete, gente finíssima, uma pessoa muito bacana, tenho um enorme carinho por ela e eu abraço ela aqui junto com vocês, parabenizando ela pelo aniversário dela. No final vou fazer uma oração e vamos orar por ela. Entrou várias pessoas, a Rita Farias, Sueli Leão, Simone Maria, Margarete Duran, o pessoal está entrando aos poucos e chegando aí. Muito bem. Gente, abra sua Bíblia se você pode comigo, do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu quero convidar você a meditar comigo num texto que muitas vezes ele passa desapercebido. Você que está com a gente aqui, talvez já concorde comigo. É um texto, inclusive, muito pouco pregado, muito pouco ensinado na igreja. A passagem que eu vou ler aqui agora, você raramente vê ministrações nessa passagem, nesse texto, tá? E eu vou ministrar agora, quero que você acompanhe comigo. Tá bom, irmã Simone? Vamos acompanhar aqui agora, todo mundo. Pessoal, há de concordar, muito pouco se prega nessa passagem. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 5. Versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante de Deus, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Agora, olha o que diz o verso 18. O verso 18 diz o seguinte: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até um dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo que estava esperando Zacarias
maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, eu vou ler de novo, e depois daqueles dias, sua mulher, Isabel, concebeu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Queridos, vejam, vamos entrar aos poucos aqui. Nós estamos olhando aqui a história do nascimento de João Batista. Estamos olhando para a história do nascimento de João Batista. Me permita, passo a passo, destrinchar um pouco dessa passagem para dar a vocês a noção e o entendimento exato do que está acontecendo aqui. Com o conhecimento de como funcionava o culto do Antigo Testamento, com o entendimento de como funcionava o culto no templo e o serviço dos sacerdotes no tempo de Jesus, vai ficar muito mais fácil para a gente poder entender essa passagem aqui. E eu vou destrinchar isso para vocês. Agora, vamos analisar os detalhes desse texto. Primeiro, no verso 5, a Bíblia vai dizer que no tempo de Herodes, ou seja, estamos olhando um período um pouco antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus. A Bíblia vai dizer que na Judéia tinha um sacerdote chamado Zacarias. A Bíblia mostra a ordem que ele pertencia sacerdotal, a ordem de Abias, e a Bíblia diz que a mulher dele era das filhas de Arão, ou seja, olha a genealogia dessa família. A Isabel veio da descendência do sumo sacerdote Arão, e o marido era sacerdote. O nome dela é Isabel. A Bíblia vai dizer no verso 6 que todos dois, tanto Maria como Isabel, a Bíblia diz que eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que detalhe tremendo. Porque, primeira coisa que é interessante nesse texto, que não é só um. A Bíblia diz que os dois andavam irrepreensíveis e eram justos. Os dois. Ou seja, não havia um julgo desigual nesse casamento. Era um casamento onde os dois andavam na mesma linha, onde os dois andavam no mesmo passo. Irmão, triste é o casamento onde um dos cônjuges serve a Deus e é fiel e o outro está atrás, andando a passos lentos ou andando em direção oposta, porque não teme, não crê e não serve a Deus. Olha que coisa triste. Agora, esse texto vai mostrar para nós essa primeira lição. E aproveito e dou aqui um conselho para vocês. Quer ser feliz? Quer ter um casamento abençoado? Siga os dois na mesma direção. Siga os dois na mesma comunhão. Siga os dois juntos servindo a Deus. Irmão, não seja o carnal do casamento. Não seja o murmurador do casamento. Não seja o atribulado da família. Quer ser feliz? Seja os dois na mesma linha, no mesmo passo. Agora, a Bíblia vai dizer que eles eram justos perante Deus e irrepreensíveis perante o povo. Olha que coisa interessante. Não adianta manter uma aparência perante as pessoas se perante Deus você não é justo. Irmão, ter aparência de irrepreensível perante as pessoas, mas na sua vida interior, pessoal, com Deus, isso não ser verdade, isso é religiosidade. Tem pessoas vivendo de religiosidade. Apontam que é errado, dizem o que não é certo, isso não pode porque é pecado, mas nunca tiveram um encontro real com Deus. Ou vive uma vida dupla no pecado, mas são extremamente moralistas. Outro dia encontrei uma pessoa que falou para mim, eu tô fora da igreja, irmão. Falei, por quê? Muita falsidade. Muita fofoca. Eu falei, é mesmo? E onde é que você congregava? Ele falou, eu era da igreja tal, e eu saí porque eu me divorciei, eu acabei gostando de outra mulher, e a gente tá junto, e o pessoal é muito fofoqueiro. Olha bem,
Quer dizer, o problema não é ele que destruiu o casamento, o problema é os outros que são muito fofoqueiros, tá? Então, antes de manter a aparência para as pessoas, primeiro tenha vida com Deus. Tenha real vida com Deus. Cristianismo não é um teatro. Cristianismo não é um conto de fadas nem uma história. É necessário manter a chama acesa. É necessário ter azeite na botija e ter reserva. É necessário, irmão, ser transformado. A proposta do Evangelho não é apenas mudar alguns aspectos da nossa vida. A proposta do Evangelho é transformação de dentro para fora. A Bíblia diz que eles eram justos perante Deus. Agora, em seguida, a Bíblia vai dizer que eles eram irrepreensíveis na sua conduta. Irmão, qual é um dos requisitos que a Bíblia vai falar quando fala do chamado para o ministério? Paulo diz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade e diz também o quê? Que não tem de que se envergonhar. Irmão, como é que uma pessoa pode viver em comunidade, em sociedade, como luz, como sal da terra, que é o nosso papel, se ele compra e não paga? Se ele tem o nome de caloteiro? Se ele é causador de problema? É brigão? Eu fui numa loja para resolver uma coisa lá que eu tinha que resolver de documento. Sabe o que o gerente falou para mim? Ele falou para mim assim, olha, gostei muito de você, eu te convido, vem novamente, vem tomar um café comigo. Ele falou assim, ó, mas aquele fulano lá, que é da tua igreja, não traz ele não. Ele é muito brigão, muito problemático, chega aqui falando alto e no telefone falando coisa, falando de mulher, a conversa dele, ele não parece nem que é crente. Olha o testemunho da pessoa, olha o testemunho pessoal. Irmão, na vida cristã, 1 grama de testemunho pesa mais que 1 tonelada de pregação. As pessoas não vão lembrar primeiro da tua pregação. As pessoas vão lembrar, não é primeiro do teu louvor. As pessoas vão lembrar primeiro é de como você entrou e saiu daquele ambiente. Quem era você no dia a dia. É isso que vai marcar. É isso que vai marcar de verdade as pessoas. É por isso que eu fico olhando, irmão, eu vejo o pessoal dizer assim, não, eu vou tatuar aqui um versículo da Bíblia, eu vou tatuar Jesus no meu braço. Irmão, não é isso que muda as pessoas, nem é isso que evangeliza ninguém. O que as pessoas estão precisando hoje na sociedade não é ver tatuagem no braço escrito João 3,16 e nem grandão escrito Jesus no braço todo. Não, o que as pessoas estão precisando ver é testemunho de crente, que está difícil hoje. Eu conheço gente que tem empresa, sabe o que ele já falou para mim? Ele falou, irmão, toda pessoa da igreja, todo crente que eu contratei aqui me deu problema. Todos. Sem exceção, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas ele diz, todo mundo que eu chamei da igreja, eu me converti e fui para a igreja. Todo mundo que eu trouxe da igreja para trabalhar comigo me deu problema. Todos. Ou faltava sem avisar, queria ir embora cedo, queria dinheiro adiantado, só me deu problema. Irmão, tanto Isabel como Zacarias, além de justos perante Deus, eram irrepreensíveis. Eu pergunto, quem é você perante a tua família, perante os teus parentes, perante os teus colegas de trabalho? Quem é você na igreja onde você vai, onde você congrega? Quem é você para as pessoas? Agora vejam, eu vou mais fundo aqui um pouquinho. A Bíblia vai dizer no verso 7, qual é o problema da vida deles. E a Bíblia diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então vejam, a Bíblia diz, no verso 7, primeiro problema, não tinham filhos. Eu já falei em outras ministrações, vocês devem ter ouvido, que naquele tempo a ideia de uma pessoa abençoada é a ideia do Salmo 128, os filhos rodeando em volta da mesa. Ou seja, um homem forte, um homem poderoso é aquele que enche a sua aljava de flechas, os seus filhos. Então, um homem abençoado por Deus é um homem que tem filhos, muitos filhos. E a ideia de maldição, de desfavor, é a ideia de uma pessoa estéril, de uma casa sem filhos. Então, eles têm um problema. Primeiro, a Bíblia vai dizer que não tinham filhos. E a Bíblia vai explicar por quê. Olha só, não tem filhos, mas não é aquela situação, não tem, mas vai ter. Não, a mulher dele é estéril.
E para piorar, a Bíblia mostra que o problema não é temporário, é definitivo, porque tanto Isabel quanto Zacarias são velhos. Ou seja, Isabel já nem pode mais engravidar. Ela já perdeu o tempo de fertilidade, já não pode mais engravidar, já entrou na menopausa, já não tem mais o que fazer. Acabou, é ponto final. Então, esse é o problema da vida deles. Isabel e Zacarias, eles têm um problema definitivo, tido como definitivo. Eles têm um problema com ponto final na frente. Eles têm uma situação que aparentemente não há o que fazer, não há o que mudar, acabou. São velhos, a mulher já está na menopausa, a mulher é estéril, fazer o quê? Acabou, ponto final. E fica nítido aqui que isso é uma coisa que eles queriam demais, porque a Bíblia faz questão de delinear toda a situação. Não tem filhos, ela é estéril e eles já são velhos. Ou seja, é um problema seríssimo para eles aqui. Eu tenho uma palavra de Deus nessa hora para quem está atravessando algum problema que aparentemente não tem solução. O Deus de Zacarias, o Deus de João Batista, colocou você para ouvir e ver o que eu vou lhe dizer agora. Deus, nessa hora, tem poder de pegar o teu problema com ponto final na frente e fazer um milagre e mudar essa história. Você crê nisso? Você crê que Deus pode hoje, nesse exato momento, talvez você diga, pastor, acabou. Deus está dizendo, mas para mim não acabou. Pastor, é ponto final. Deus está dizendo, não, para mim é ponto e vírgula. Para mim não tem mais jeito. Deus está dizendo, na minha mão tem jeito. Pastor, acho que o que era para ser já foi. Não deu, acabou, eu tenho que aceitar que eu perdi. E Deus está dizendo, eu vou, eu posso e eu quero mudar o que está errado. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar debaixo da autoridade dessa palavra na sua história. Quem sabe eu estou ministrando para alguém frustrado, triste, que quando olha para a sua vida, no fundo diz, Deus, eu perdi, o tempo passou. O Deus de Zacarias vai nos mostrar que não é tarde demais quando o Deus do impossível entra na batalha. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora vejam, deixa eu explicar mais a vocês aqui. A Bíblia diz no verso 8 o quê? E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Deixa eu explicar isso para vocês agora, olha bem. E a Bíblia diz no verso 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Deixa eu explicar agora para vocês esses 3 versículos, prestem bem atenção nisso. Como é que funcionava naquele tempo? Os sacerdotes se reuniam, cada um na sua turma, como era o caso de Zacarias, na turma de Abias, e eles trabalhavam em escala de 14 dias no templo. Durante 14 dias ficavam lá para trabalhar, todos eles trabalhando. E depois, do final dos 14 dias, eles voltavam para casa. E na data marcada, voltavam de novo para o templo para poder trabalhar. Cada um dentro da sua escala de trabalho. Tudo organizado. Quando os sacerdotes iam para o templo para trabalhar, o que eles faziam? Vejam, eles poderiam trabalhar no pátio. No pátio eles tinham como local de trabalho o altar do holocausto, onde o povo vinha trazer o seu sacrifício, sua oferta. Eles vinham e poderiam trabalhar na pia de bronze que ficava lá de fora. Eles poderiam entrar no lugar santo e servir, trabalhando, mantendo aceso, cuidando do candelabro, que os judeus chamam de menorá, mas é redundante, candelabro e menorá é a mesma palavra, só que um é hebraico e outro em português. À direita do lugar santo tinha o quê? A mesa dos pães da preposição. Os sacerdotes poderiam trabalhar cuidando dos pães. Agora, o mais almejado, e é por isso que a Bíblia vai dizer aqui, no verso 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Por quê? O mais almejado, o mais esperado, o mais desejado do sacerdote não era ficar no pátio e nem no lugar santo servir cuidando do candelabro e nem da mesa dos pães. O mais almejado pelo sacerdote era a frente, colado no véu que separava o santo do santo dos santos,
era cuidar do altar do incenso. Por quê? No altar do incenso era a hora do ápice do serviço sacerdotal. Por quê? Em Israel tinha a hora da oração. Então o povo ia para o templo. E o que acontecia? O sacerdote pegava aquela essência, aquele incenso que foi feito especialmente para aquilo, para oferecer ali, e que simboliza as orações dos santos. Veja que até no livro do Apocalipse a Bíblia vai falar disso. Vai falar da oração dos santos subindo como incenso. É por isso que no livro dos Salmos a Bíblia diz: suba a minha oração como cheiro agradável. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, foi achado um pedaço de incenso em Jerusalém, algum tempo atrás, e quando foram olhar e queimar, levou dias queimando, dias, esse pedaço de incenso, e o cheiro, perfume forte, encheu todo lugar. Então como é que funcionava? Colocava as brasas, a chapa ficava quente do incenso, o povo estava todo lá de fora esperando. Quando o sacerdote pegava o incenso e jogava na chapa que estava quente, subia a fumaça. Quando o povo que estava lá de fora via a fumaça, aquilo simbolizava o quê? A minha oração está subindo. E o cheiro, o perfume forte, da ideia para o povo simbolizava o quê? Deus está recebendo como cheiro suave, Deus está se agradando da minha oração. Então, o incenso é o ápice do serviço do sacerdote. Ele ficava ali aguardando justamente esse momento, porque era o ápice do serviço dele. A Bíblia diz, e isso era tão importante, tão querido, tão desejado, que eles tinham uma regra entre o serviço sacerdotal. Qual? Nenhum sacerdote poderia servir no altar do incenso mais do que uma vez no ano. Todos eles poderiam apenas uma vez do ano servir no altar do incenso. Para quê? Para que todos os outros sacerdotes também tivessem a hora deles e a chance deles para poder oferecer no altar do incenso, para não ser injusto com nenhum sacerdote. A Bíblia vai registrar aqui no capítulo 1 de Lucas justamente a única vez daquele ano em que Zacarias ofereceria o altar do incenso. Zacarias chega no altar do incenso, imagina a cena, ele vai lá, prepara o incenso, a chapa está quente, o povo está todo do lado de fora. Meu Deus, meu filho, meu Deus, minha casa, meu Deus, minha família, todo mundo orando. Zacarias vai lá e quando joga o incenso, a fumaça sobe. O cheiro toma conta do ambiente. Quando isso acontece, o anjo Gabriel aparece dentro do lugar santo. Desce o anjo Gabriel e aparece para Zacarias. Pá! Quando Zacarias vê o anjo Gabriel aparecer, ele se turbou, porque ele pensou o quê? O que eu fiz de errado que ele vai me matar? O que aconteceu, meu Deus? Eu vou morrer fulminado aqui agora. Quando ele teve medo, o anjo olha para ele e diz o que para ele? Zacarias, chamou ele pelo nome e diz: não temas, eu vim por causa das tuas orações. Oh, aleluia. Queridos, deixa eu ser voz profética agora para você e para tua casa aí agora. Eu quero declarar agora, debaixo da autoridade dessa palavra, que hoje é noite de Deus dizer para você: eu vim por causa do teu clamor, por causa da tua oração. Eu não sei por que causa você está pedindo. Talvez como Zacarias seja impossível. Talvez como Zacarias seja sem saída. Quem sabe como Zacarias pareça que já é tarde demais e não há mais o que fazer, não resta mais esperança. Mas Deus me colocou aqui para dizer para você que o Deus de Zacarias está dizendo para você hoje: tem resposta nesta noite para a tua oração. Tem resposta nesta noite para as tuas lágrimas. Tem resposta nessa noite para o coração aflito. Tem resposta nesta noite para aquele que está esperando há muito tempo e até agora não aconteceu. Quem acredita que o Deus
o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode operar tanto no tempo que para nós é útil, que pode acontecer, quando parece que é tarde demais, mas ele mesmo assim ainda pode agir, porque é o Deus do impossível, é o Deus Todo-Poderoso. Ou recebe de Deus agora essa palavra, eu quero profetizar para a sua vida agora. Ou em nome de Jesus, na autoridade da palavra, eu quero dizer para você, na autoridade do Senhor, não é tarde demais. E o Deus de Zacarias está dizendo para você, é noite de resposta de clamor. É noite de resposta de orações que tem pedidos antigos. É noite de resposta de Deus para promessas que foram feitas há muito tempo e até agora não aconteceu. Recebe agora de Deus essa palavra. Recebe de Deus agora essa palavra em nome de Jesus. Queridos, olha o que vai acontecer. Quando Zacarias ouve isso, pensa, um anjo apareceu para ele. E ele diz para ele, tua esposa vai ter um filho. Sabe qual é a resposta de Zacarias? Como é que vai ser isso? Eu já estou velho. Minha mulher está velha. Ele está olhando para o anjo. Deus mandou um anjo falar com ele. Não é assim, foi um irmão lá e entregou uma profecia. Não. Foi uma irmã lá e orou e diz que teve uma visão. Não! O anjo apareceu para ele. Ainda virou para ele depois e deu o nome. Meu nome é Gabriel. E eu vim aqui por causa das tuas orações. Mas como você não creu, tu vai ficar mudo. E só vai voltar a falar quando isso acontecer. Ainda falou o nome do filho, vai ser João. Ô, queridos. Quem está me vendo agora aí, talvez entra em choque. Por quê? Porque nós lemos no verso 7 que Zacarias e Isabel eram justos perante Deus e irrepreensíveis perante o povo. Ou seja, conduta ilibada, testemunho irretocável, servos fiéis de Deus. Então, o que está errado com Zacarias? Que ele não acreditou, mesmo um anjo aparecendo. É porque a guerra que Zacarias está vivendo é a guerra que talvez você esteja passando. Sabe qual é? Zacarias é sacerdote. Durante anos, esse homem que já está velho agora, foi no templo. E deve ter orado e pedido inúmeras vezes, Deus, minha mulher é estéril. Deus, eu quero um filho. Deus, quando é que vai acontecer? Deus. E os anos passaram. E ele deve ter visto gente contando vitória. Ó, Zacarias, você orou, você intercedeu e Deus me abençoou. Zacarias é um homem que deve ter visto muita gente dando testemunho de resposta de Deus. E ele está dizendo, Deus, e eu? Eu estou abençoando os outros, e eu? Eu estou vendo gente contando vitória, e eu? Eu estou vendo gente recebendo a resposta. E a minha casa? E a minha família? E a minha esposa? Eu estou orando e estou vendo gente prosperar e eu estou contando moeda. Eu estou orando e estou vendo gente sendo curada e tem doença na minha casa. E eu? O problema de Zacarias não é que Zacarias deixou de acreditar em Deus. Ele não duvida que Deus existe. Ele não duvida que Deus é vivo, que Deus é o Senhor eterno. O problema de Zacarias não é que ele apostatou. Não. Zacarias não é um incrédulo no serviço sacerdotal, não. Ele era justo perante Deus. Qual é o problema? O problema de Zacarias. Zacarias é um homem que acredita que Deus pode curar o outro, salvar o outro, abençoar o outro, prosperar o outro. Só que passou tanto tempo esperando o seu milagre e não aconteceu, que ele acredita no milagre dos outros, mas já não acredita no milagre da sua casa. Zacarias já não acredita que Deus pode operar no seu casamento, que Deus pode fazer com que a sua esposa tenha filhos. Ele continua acreditando no milagre de todos, mas já não consegue mais enxergar o seu milagre. Quem sabe tem gente me vendo agora que está vivendo o mesmo dilema. Pastor, já não acredito mais. Pastor, eu me conformei. Pastor, melhor não tocar nesse assunto, deixa de que está. Sabe,
eu já aceitei. Oh, irmãos, e Deus me colocou aqui essa noite para profetizar para você, para dizer: Zacarias, chegou o tempo de Deus na tua vida, chegou o tempo de Deus na sua casa, chegou o tempo de Deus a respeito da tua necessidade. Oh, deixa Deus agir agora enquanto você está aí. Eu não vou demorar aqui porque Deus me falou fortemente para orar e ministrar agora por vocês. Mas eu quero só fechar essa palavra aqui dizendo para vocês uma coisa. O nome Zacarias significa aquele que Deus ouve. E quem podia imaginar que a mulher estéril, já velha, ia ter filho e não ia demorar depois daquela palavra, logo em seguida engravidou. Porque, e Deus fez mais, ele deu um filho que foi alguém grande. Irmão, demorou, mas o que Deus fez foi muito maior. Zacarias vai entrar na história como o maior de todos os profetas, maior do que Moisés. Jesus disse que dos que nasceram do ventre de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Nenhum, nem Moisés. Sabe o que Deus está dizendo? Pode até ter demorado, pode até parecer que não ia acontecer, mas o que Deus vai fazer vai ser extraordinariamente grande. Vai ser extraordinariamente sobrenatural. Vai ser tremendamente grande o que Deus vai fazer a teu respeito. Quem recebe essa palavra aí agora? Extraordinariamente. Zacarias ficou sem palavra, ficou mudo. Parece que eu estou vendo Zacarias saindo do templo. E as pessoas, tudo bem, ele? Tu demorou lá dentro, o que houve? O que foi? Tu fala. Ele... E a Bíblia diz que entenderam que ele viu alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? Quando acabar esse vídeo aqui, quando você acabar de receber essa palavra e a oração que nós vamos fazer juntos aqui agora, quem olhar para o teu rosto vai perceber que você viu alguma coisa. Você vai sair desse vídeo aqui com cara de quem viu alguma coisa. Você teve um encontro com Deus. Deus marcou encontro contigo. Deus marcou encontro com a tua vida para poder fazer coisas grandes essa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Aí mesmo onde você está, eu estou com o coração ardendo, aquecido para orar e ministrar agora sobre a tua vida. Eu quero ministrar agora. Quero ministrar sobre a sua casa, sobre a sua vida. O que para você é perdido, o que para você não tem jeito, o que para você é impossível. Eu aproveito essa oração, vou orar pela irmã Marlete, que faz aniversário, já falei no início, e vou orar também pelo Brasil, continuar orando pelo Brasil, continuar orando pelo nosso país, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos agora onde você está, deixa eu ministrar sobre a sua vida, deixa eu ministrar sobre a tua casa agora, deixa eu ministrar sobre onde está a área da tua frustração, deixa eu ser boca profética agora para você. Em nome de Jesus eu oro agora por você, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada pessoa que tu colocou conosco aqui para participar desse vídeo, para poder assistir essa ministração. Cada pessoa que nesse momento assiste e outros que ainda vão assistir em outro momento depois. Eu quero ministrar, Senhor, agora sobre cada um, sobre cada pessoa, sobre cada casamento, sobre cada lar, cada filho, cada pai. Ó Deus, cada lágrima, cada anelo. Ó Deus, eu quero concordar que neste momento tu trata com pessoas aqui a respeito de causas impossíveis, de situações com ponto final na frente, de problemas que aparentemente não tem mais o que fazer, não há saída, não há, dentro da ótica humana, dentro da limitação natural, não há o que fazer. Mas o Deus que fez Isabel engravidar, mesmo já velha, mesmo sendo estéril, o Deus que fez João Batista nascer, o Deus que fez com que Zacarias recebesse a visita do anjo Gabriel, que lhe entregou a palavra tão tremenda e necessária num momento tão difícil, é o Deus que visita a tua casa agora, irmão. É o Deus que visita você aí agora, irmã. Eu quero declarar debaixo da autoridade dessa palavra, eu quero declarar que a promessa de Deus está trazendo à luz essa noite tudo que ele falou. E ele está dizendo, eu tenho o poder de fazer acontecer. Eu tenho o poder de cumprir. Eu não esqueci você. Eu não esqueci seus filhos. Eu não esqueci a tua casa. Eu não esqueci tudo que você me pediu.
Oh, acredita nesta hora, acredita nesta noite. O Deus que pode todas as coisas está conosco nesta hora. Recebe aí agora essa palavra. Que assim como aconteceu com Zacarias, Deus diga para você agora onde você está. Tu vai abraçar um filho. Tu vai receber a promessa. Tu vai ver o milagre acontecer. Deus transforma esterilidade. Deus transforma tempo perdido. Deus transforma ponto final nesta hora, nesta noite, em oportunidade para Deus mostrar a sua glória. Recebe aí agora, debaixo da autoridade dessa palavra, o teu milagre. Recebe de Deus agora na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo, eu concordo, eu declaro teu milagre em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu creio que algo aconteceu agora no mundo espiritual. Eu creio, eu sinto em meu íntimo que algo foi liberado. Toma posse da tua vitória. Toma posse dessa palavra. Guarda essa palavra que Deus falou contigo aqui agora. Daqui a pouquinho essa palavra vai estar lá no YouTube. Compartilha com o máximo de pessoas que você pode, para que muitos possam ser edificados. Que Deus possa tratar pessoas aqui nesta noite. Deus abençoe você e a sua casa. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amanhã, às 10 horas da noite, eu vou estar aqui com vocês. Amanhã, 10 horas da noite. Eu vou estar ministrando num culto online amanhã, às 8 horas, e às 10 eu entro aqui. Então, se você puder, participa do culto da sua igreja. Depois, 10 horas, corre para cá, para poder a gente estar junto aqui. Tá bom? Amanhã, 10 horas da noite, eu tenho uma outra palavra tremenda de Deus para você. Deus abençoe você e a sua casa. Semana que vem, provavelmente na quarta ou na quinta, eu vou estar lançando aqui um livro. E vou falar para vocês sobre ele. Vou estar lançando um livro novo aqui. Tá? Deus abençoe todo mundo. Eu vou falar na live de segunda-feira, eu falo melhor sobre isso para poder lançar o livro. Deus abençoe você e a sua casa. Fique com essa palavra. Eu creio que pessoas não serão as mesmas depois dessa palavra. Eu creio que Deus tratou conosco de perto aqui agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Irmã Francisca, depois fala para a Marlete que eu fiz uma homenagem para ela aqui. Deus abençoe a vida da irmã Marlete. Guarde ela com saúde nessa fase de quarentena e guarde de tudo certo. Deus abençoe todos vocês. Orem por mim. Orem pela minha casa. Orem pelo meu ministério. Intercedam por nós. Precisamos muito e sempre da oração de vocês. Deus abençoe a todos. Amanhã às 22 horas, 10 da noite, estaremos aqui. Um beijo no coração. Shalom.